Opinião, assim, né? Que nem é um software americano, e vocês têm muitos dados também do que vem de lá, né? E a gente aqui no podcast, a gente tem falado muito sobre essa, vamos dizer assim, essa deficiência ainda que o Brasil tem e está buscando sempre a melhoria, mas existe uma diferença muito grande, como tu citou esse dado, né? Da produção da quantidade de carne americana e a produção brasileira diferente, que a gente tem um rebanho muito maior do que o rebanho americano, né? Na tua opinião, qual que seria o gargalo? O que que acontece de diferente hoje no Brasil e o que que precisaria acontecer para a gente conseguir avançar? Matheus, os Estados Unidos só com o software está mais de 25 anos utilizando, né? É, Todos os erros e acertos que tiveram, a gente já ganhou de mão beijada, né? Porque se a gente for ver, a gente começou com o software aqui 15 anos depois que já estava em execução nos Estados Unidos. Então a gente já teve muita correlação do dado, né, aferido lá nos Estados Unidos para a gente poder utilizar aqui no Brasil. Eu vejo hoje que no Brasil a nossa maior deficiência na pecuária de corte é a mensuração, né? Tem um dado que mostra que, se eu não estou enganado, é 16% das fazendas apenas têm balança na propriedade. Então, como que a gente consegue medir, às vezes, o ganho de peso se a gente não tem nem como pesar os animais, né? Como que a gente faz a questão ao final da estação de monta, o percentual de prenhez, se a gente não faz um acasalamento, não tem uma estação de monta definida, né? Então, também é um percentual baixo de fazendas que executam estação de monta. Então, eu vejo que o fator de mensuração é um agravante no Brasil para essa questão. Claro que já temos um X de fazendas já produzindo muito bem, mensurando muito bem, extremamente competitivas com as lavouras, né? Estão nos mostrando isso. Então, espaço a gente tem, só que a gente precisa mensurar. É um país que acha muito e mede pouco, né? Então, a gente precisa medir mais para ver se estamos no caminho certo e acelerar. Certo. E falando agora também assim sobre a questão de como que vocês têm percebido a ferramenta nesses últimos anos por parte do produtor, né? Isso você falando também das cabanhas, né? Mas também do produtor de gado comercial, como que é a realidade hoje para a procura e o entendimento desses dados. Hoje, a nossa carteira de clientes em gado comercial é superior de genética. O pessoal do gado comercial, ele começou a visualizar que a ferramenta é extremamente importante no rebanho dele também, porque ele faz uma IATF, ele tem todos os dados do touro no catálogo da empresa de sêmen. Então, tem várias empresas do catálogo. Hoje ele vai comprar um touro para repassar as vacas no leilão. Ele tem várias informações ali no catálogo também, do leilão, ultrassonografia de carcaça, genoma, programa de melhoramento genético, as DEPs. Porém, ele começou a ver que quando ele larga esse touro em 40, 50 vacas, os bezerros não são homogêneos. Porque o touro é o mesmo, só que as 40, 50 vacas é uma diferente da outra. Então, quando a gente fala que a genética é 50% pai e 50% mãe, se a gente não fizer esse acasalamento corretivo, a gente não vai ter esse ganho esperado nas progênios, nos filhos, nos bezerros, na primeira geração. Então, como a gente fala que, a gente não, né? A genética, os programas de melhoramento genéticos falam que as características de área de olho lombo, espessura de gordura subcutânea e marmoreio, que a gente mede no ultrassom, são as mais altas de herdabilidade dentro da genética. Quando a gente consegue fazer esse acasalamento corretivo, ou seja, a gente tem a identificação do touro e tem a identificação da vaca, e a gente acasala para corrigir as características genéticas, melhorar as características genéticas, a gente já tem um salto de ganho de melhoramento genético na primeira geração. Então é rápido. Só que a gente precisa medir, mensurar e acasalar. Fazendo esse acasalamento corretivo, a gente já ganha em termos de musculosidade, para desempenho, conversão alimentar, e ganha em termos de gordura para precocidade sexual e de acabamento. Então, o pessoal do gado comercial enxergou que eles precisam medir as fêmeas também, as matrizes, que é de suma importância, porque ninguém consegue produtividade somente com o macho, precisa da matriz, né? Então, a gente acaba fazendo esse volume agora até superior no gado comercial, porque a gente mensura dentro do grupo contemporâneo da fazenda, no sistema dele, intra-rebanho, a gente não compara com nenhuma outra fazenda, quem são as vacas cabeceira, as do meio e as do fundo. Para quê? Para ele ter o planejamento na fazenda. Então, pô, se esse aqui é meu fundão, que elas estão abaixo da média do grupo aqui, para área de lombo, espessura de gordura e marmoreio, eu tenho planejamento de descarte para deixar as filhas, que é a evolução da fazenda, substituírem elas.
As cabeceiras a gente continua acasalando com touros equilibrados. Agora, quem está no meio ali que é bom de ar de lombo e ruim de gordura, ou o inverso, a gente trabalha touros para corrigir essa característica na fêmea. Corrigindo a característica do acasalamento, a gente tem um bezerro mais equilibrado. Aí a gente vai ter uma safra de bezerro mais homogênea. Então, assim, o gado comercial hoje, que é o volume maior nosso, está buscando isso, porque ele já visualizou que as informações dos touros a gente tem, então agora vamos para as informações da vaca.